Se você já ouviu falar do Notion e está pensando em usar essa ferramenta, não migra enquanto não considerar os pontos que eu vou falar aqui nesse vídeo. Oi, eu sou a Lê e hoje eu vou falar sobre o Notion. O Notion é uma ferramenta de produtividade para ajudar as pessoas a guardar as suas anotações como se fosse um segundo cérebro e também para gerenciar projetos, prazos, objetivos e realizar isso da maneira mais fácil e produtiva e eficiente possível. Bom, eu adoro ferramentas. Veja bem, eu criei um canal para falar só sobre elas, né? Eu gosto de experimentar e tentar melhorar os processos que eu faço todos os dias. Nessa seara da produtividade, a gente tem infinitas possibilidades. Eu já experimentei ao longo da minha vida, eu experimentei o Evernote, eu usei o Google Keep, eu usei o Trello e em dezembro de 2019 eu acabei conhecendo o Notion. Eu achei que ele seria a salvação da lavoura, uma ferramenta que eu pudesse fazer absolutamente tudo. O que eu mais gostei do Notion é que ele tinha um visual bem minimalista e ele dava a possibilidade de você criar infinitas páginas dentro dele. Quando você abre, ele é uma página em branco e cada linha é um bloco onde você vai construindo de acordo com as suas necessidades. Eu migrei todos os meus documentos e todas as coisas que eu precisaria usar online para o Notion. E fui aprendendo mais sobre a ferramenta. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que eu tinha várias informações duplicadas e aí comecei a construir bancos de dados relacionados. O que acontece? No Notion, esses bancos de dados relacionados, ele acabam deixando a performance do aplicativo um pouco lenta. E aí eu fui me decepcionando um pouco com o aplicativo e vendo que eu estava usando muita coisa lá que, na verdade, eu nem precisaria estar utilizando um aplicativo. Peguei um pouco de bode, deixei ele de lado, mas eu entendi que ele tinha umas ferramentas, ele tinha uma capacidade muito legal de processamento e de curadoria de materiais. Então eu voltei para o Notion faz mais ou menos 6 meses, usando algumas coisas. E agora eu vou listar as principais ferramentas, as coisas que eu acho mais legais dentro do Notion e as coisas que não são tão legais, que a gente deveria considerar antes de migrar para uma ferramenta de produtividade como essa. Uma das coisas boas do Notion é que ele pode ser utilizado em diversos tipos de dispositivos. A gente pode usar o celular ou o tablet, mesmo no browser do computador, né, no navegador, ou dentro de um aplicativo dentro do computador. Ele funciona em diversos locais. Uma outra coisa que eu acho que é uma das coisas mais legais do Notion é a personalização. Ela é praticamente infinita. Cada linha é considerada um bloco e você pode ir criando todos os elementos que você precisa dentro daquela página. É como se você tivesse uma tela em branco e vai pintando de acordo com a sua necessidade. Uma coisa bem legal do Notion é que ele permite que você faça uma publicação quase que imediata. É como se você estivesse fazendo um mini site e você pode compartilhar com outras pessoas e elas, inclusive, colaborarem com você dentro daquela página. Isso é uma das características que eu mais gosto. O Notion também é gratuito para a maior parte do que você precisa fazer. Ele tem uma limitação que você pode subir arquivos individuais de até 5 MB. Se você quiser subir arquivos mais pesados, aí você tem que ir para a versão paga. Outra coisa que é bem legal é que ele é lindo, ele tem esse visual, né, que você pode personalizar do jeito que você gosta e ele é bem simples de usar. Uma das coisas que pode ser um ponto negativo é que ele só tem suporte para o idioma inglês. Mas você consegue, através do seu navegador, transformar o navegador para português e traduzir a página. E assim, essa não é uma desvantagem tão grande se você tiver dificuldade com a língua. Em relação aos pontos negativos, uma das coisas que a gente tem que prestar mais atenção é que o Notion se propõe a ser um aplicativo único.
mas quando a gente tenta utilizá-lo em algumas funções, ele não funciona bem. Por exemplo, se a gente quer utilizar como editor de texto, ele não te dá ainda suporte para corrigir um corretor automático de palavras, para usar como planilha e usar gráficos de planilhas, você tem que usar uma terceira parte para poder embutir dentro do Notion. E mesmo as planilhas, as planilhas que tem lá são planilhas de bancos de dados, então a gente tem que ter um esforço maior de aprendizado, que é um pouco diferente da planilha utilizada no Excel e mesmo dentro do Google Sheets. Então, ele não serve para tudo, e toda vez que a gente tenta otimizar uma tarefa dentro dele, a gente perde muito tempo e precisa utilizar outros aplicativos terceirizados para poder fazer com que isso rode dentro dele. Uma coisa também que não é tão legal é sobre a utilização de bancos de dados com dados ligados. Conforme você vai fazendo os links de dados internos, ele vai ficando bastante lento. Então, isso é uma coisa a ser considerada quando os sistemas vão ficando muito complexos, né? Então, para quem tem negócios que precisa de banco de dados, eu acho que deveria dar uma olhadinha com mais atenção para esse ponto. Um outro ponto é que ele só funciona online, quer dizer, você coloca todos os seus dados dentro de um aplicativo e você só tem acesso se você tiver acesso à internet. Isso pode ser uma coisa ruim se você tiver uma queda de energia ou tiver instabilidade dentro do seu fornecimento de internet. Uma outra coisa que a gente precisa considerar é a questão da segurança. O Notion ele não é encriptado de ponta a ponta e ele tem alguns problemas que outros aplicativos que são baseados na nuvem também têm. Então a sugestão é que você coloque dentro do Notion somente coisas que você não teria vergonha que, se fossem ao ar, não te deixariam envergonhados, né? Porque o Notion, é óbvio que a gente tem que confiar no desenvolvedor. Mas, por exemplo, se algum membro da equipe do Notion fosse hackeado, haveria a possibilidade de ele descobrir dados nossos que estão dentro do programa. Eu vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo onde uma menina fala sobre esses problemas de segurança com muito mais propriedade do que eu. Uma das coisas difíceis de fazer dentro do Notion é o backup e a restauração desse backup. Você consegue salvar os itens que você tem dentro do aplicativo, mas caso você queira abrir uma outra conta com esse backup que você salvou, você não consegue restaurar exatamente como ele estava antes. Então, isso é algo a se considerar, dependendo do número de informações que você tem dentro do aplicativo. Outra coisa, para quem está pensando em migrar os sistemas de empresas para dentro do Notion, também considerar essa impossibilidade de backup e o custo de migração. Talvez não vai ser tão fácil você migrar para outros aplicativos caso sua empresa cresça demais e você precisa de um outro sistema mais parrudo. Então essas são considerações que eu acho importante para quem está pensando em colocar toda a vida aí dentro do Notion. A conclusão que eu cheguei é que não existe ferramenta perfeita, não tem nenhuma delas que vai resolver toda a nossa vida online. E como diria a nossa avó, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso é prudente. Outra coisa é que o Notion ele é bom para curadoria de conteúdos. Ele é bom para capturar as nossas ideias, para ajudar a encontrar as nossas ideias, porque o sistema de busca dele é muito eficiente, e para gerir o conhecimento que a gente vai agregando ao longo da vida. Usa essas ferramentas onde ele é mais poderoso para te ajudar aí no dia a dia. A terceira dica que eu dou é que você comece bem pequenininho e vá utilizando as funcionalidades mais simples do aplicativo para ver se ele faz sentido dentro do seu fluxo de trabalho. E eu faço um convite, a partir da próxima semana eu vou começar a mostrar como eu utilizo o Notion e como ele tem facilitado a minha vida. Era isso que eu tinha para dizer hoje e a semana que vem tem mais. Conclusão 1, 2,